Olá, sejam muito bem-vindos à nossa Conversa de Milhões e hoje a gente está aqui num lugar muito diferente, que é o quê? Que é a minha cozinha? Por que é a minha cozinha? Estou recebendo uma pessoa que já é de casa, que você já leu aí quem é que está aqui, não vou fazer suspense nenhum, que é o Ben Ruel. E aí, Ben? Um prazer estar na sua cozinha. Pois é, tá em casa mesmo. Estou em casa, tranquilo. Terceiro vídeo. Terceiro vídeo. Você sabe que esses dias eu tava lendo os comentários e muita gente vai naquele vídeo que a gente intitulou Não Pague as Suas Dívidas. Sim. Mas não é não pague sem saber as dicas. Exatamente. Né? Assistam. Aliás, eu vou colocar aqui embaixo na descrição, que esse vídeo é muito bom. E o pessoal, eu perguntei lá naquele vídeo, né? Vocês querem que eu traga o bem de volta e tal? E você tem um monte de comentário assim, bem de volta, quero bem de volta, traz o bem de volta, tá aqui o bem de volta. Sim. Trouxemos o bem de volta. E aí, a gente estava aqui batendo um papo antes, né? Obviamente, falando Sim. de mil coisas. E três assuntos basicamente surgiram aqui, que até a gente falou, vamos falar sobre esses assuntos e tal, que eu acho que é bem legal. O que a gente vai falar aqui, então, para você saber para você já saber o que a gente vai falar? INSS, precisamos falar sobre isso. Vamos falar sobre trabalho, mercado de trabalho, lado do funcionário, lado do empreendedor. Sim. E o outro assunto eu não vou dizer o que é. A gente vai falar mais pra frente. Pronto, já dei 2 spoilers, já tá bom. Aí, Ben, para quem está chegando aqui agora, que estava em Marte, em Vênus, em outro mundo e não sabe quem é você, se apresenta aí pro pessoal. Então, primeira coisa, como eu falei, prazer estar com vocês na cozinha da Patrícia. Então, meu nome é Ben, sou israelense, esse sotaque não é da Bahia, para quem ficou pensando. Já vivo aqui muitos anos, mas pelo jeito o sotaque não vai sumir nunca. Não vai. Então, eu sou educador financeiro, faço um trabalho igual a Patrícia, tentando salvar vocês da vida. Das enrascadas que vocês se metem. Mais ou menos. Às vezes dá certo, às vezes não. Vamos ver se hoje vai dar certo. Vai dar bom. Mas você sabe que isso que você falou é uma coisa que todo educador financeiro com quem eu converso, não só educador financeiro, Sim. mas todo educador, né? Sim. Tem essa coisa assim, eu estou tentando, é um trabalho de formiguinha. E é mesmo, né? A educação, vou ter que dar o spoiler Sim. do outro assunto, que é sobre educação. Sim. No fim eu falei que não ia falar, já falei. Mas vamos falar sobre educação também, porque assim, no fim das contas, o educador, todo educador, seja na área que for, ele sempre fala assim, meu trabalho é muito de formiguinha, porque as pessoas estão mais propensas a se deseducarem do que a educar. Você, Sim. como educador financeiro, o que você vê de mais difícil no seu trabalho? Perfeito. Então vamos lá, vamos entender uma coisa. As pessoas confundem muitas vezes a palavra educador com professor. Professor, tá, não. Educador é outra coisa. Professor, a ideia dele é passar conhecimento. E isso não é tão difícil. Aliás, a gente faz isso, passa conhecimento. Só que a questão é que conhecimento, ele representa apenas 10%. O maior trabalho chama educação. As pessoas pensam que é a mesma coisa. Não, mas conhecimento abre os portões que a educação entra. E se você não tem educação, conhecimento não vale nada. 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 Se fosse conhecimento, uma mulher que trabalha na biblioteca e gosta de ler livros seria extremamente bem-sucedida na vida, mas não leva a lugar nenhum. Você pode saber de tudo. O que transforma a vida das pessoas é educação. O que é educação? Educação é a força interna de colocar em prática aquilo que você aprendeu. E se você pode olhar em todas as áreas na vida, se você vê, por exemplo, o que é educação alimentar? O gordo não sabe o que precisa fazer para emagrecer, ele sabe tudo, ele pode dar aulas para os magrinhos sobre... Mas o que sabe ele... mais até, né? Lógico, ele sabe mais do que um médico, ele sabe de um remédio novo que saiu nos Estados Unidos que o médico nem aprendeu. Ele sabe tudo, mas ele não tem a força interna de colocar em prática aquilo que ele sabe. E às vezes a pessoa que está no peso não sabe nada, mas ele tem bons hábitos. Finanças, em todas as áreas na vida, é a mesma. Por isso que vocês conhecem um semi-analfabeto, multimilionários, e um pós-graduado no VGV, e tudo ferrado na vida. Por quê? Ele pode saber de tudo, mas não tem a força nem a disciplina de colocar em prática. Então, por que trabalho difícil nós? Porque a educação ela não consegue ser em massa. A educação é um trabalho quase individual. É sacudir a pessoa e falar, pare, tem que colocar em prática aquilo que eu te ensinei, entendeu? E isso é um processo longo, chato e repetido. Você não muda porque você aprendeu. Você muda porque você aprendeu
e durante muito tempo treinou para colocar em prática aquele assunto até um dia que realmente faz parte da sua educação, faz parte da sua mentalidade e da sua formação, aí sim você tem resultados. E isso é um processo... É o trabalho de formiguinha que todo mundo fala, né? Exato. É aquela coisa ali passo a passo. E o que também eu vejo que é uma dificuldade muito grande é que a pessoa já vem com uma resistência. Então, por exemplo, você deu o exemplo da pessoa que precisa emagrecer. Sim. Enquanto ela não colocar na cabeça dela, não adianta o médico dizer você vai morrer, não sei o quê, não adianta. Vai, né? Ela acha que não porque ela sabe mais dela do que o médico. Exato. E quando a gente fala de finanças, as pessoas já têm uma resistência porque diz assim, já foi criado que dinheiro é problema, né? Sim. Que pobre nasceu pobre e vai morrer pobre. Sim. Então já tem todas aquelas ideias formadas na cabeça que se você não tira aquelas ideias da cabeça da pessoa, esse conhecimento que você está falando já não entra. Exato. Então você vai ter que abrir esse portão que está trancado. Exato. E daí para você convencer a pessoa a praticar. E aí quando a gente fala isso, ela fala, ela vem aquele papo de mentor, de coach, de não sei o quê. Mas como ela vai praticar uma coisa na qual ela não acredita? Então, vamos lá. Isso é uma coisa muito simples para a gente resolver. Simples não, mas na verdade assim, eu só pego alunos mentorados que estão prontos para mudar. Eu não ajudo ninguém porque eu acho que ele precisa. Se a pessoa não vem desesperado e fala, me ajuda, não vou perder nem tempo. Por quê? Porque ele não vai. Aquilo que ele não vai, não adianta. Mas por que ele não vai bem? Porque ele não quer não. Porque ele não entende que ele tem problema. Por quê? Porque pensa comigo, Patrícia. Todos nós crescemos dentro do ambiente e nós somos frutos do nosso ambiente. E se a gente fala que o ambiente é corrompido, por quê? Porque se a gente fala estatisticamente no Brasil, nós temos números, 200 mil pessoas que têm mais de 1 milhão investido. É um número. Quer dizer, vamos considerar essas pessoas ricas. Tudo bem, mas vamos. Então, isso quer dizer estatisticamente que a cada 1.000 pessoas no Brasil, Quer dizer o quê? Que 999 pessoas vai viver, vai nascer, vai viver, vai morrer no mesmo ambiente que pessoas que não sabem lidar com dinheiro. Então, a vida toda ele vai lidar erradamente com dinheiro, mas ele nunca vai perceber que ele tem algum problema. Por quê? Porque todo mundo é igual. E se ele vai reclamar, as pessoas vão, tá reclamando do quê, Patrícia? Tá todo mundo igual, para de reclamar, a vida é assim, viu? Então, ele não acha que é o problema dele, entendeu? Então, quando você vai falar para ele, o problema é você, fala, imagina o problema, todo mundo é assim. Então, enquanto ele não reconheça, ele tem a humildade de saber que o problema é ele, não dá para ajudar para essa pessoa, entendeu? Então, ele tem que saber que é o problema. Aí, por isso que a primeira coisa que a gente, para ajudar a pessoa, começa com a mentalidade. Não adianta falar de planilha, de dívidas, de investimento, de nada. Esquece. Se não muda a mentalidade, ele não é capaz de entender nenhum outro erro que ele tem. Sempre na saúde. E às vezes a pessoa chega assim do nada, né? Isso deve acontecer no seu canal também, no seu Instagram também, e fala assim, você me manda uma planilha, não sei. Eu digo, não, eu não mando uma planilha, porque a planilha não vai resolver sua vida. Não resolve nada. Não é a matemática, você sabe fazer conta. Sim. É o comportamento que não muda. E isso que você está falando, assim, eu concordo 100%, porque o que acontece? A pessoa está inserida num ambiente onde aquilo é normal. Então, é normal dever, é normal comprar tudo financiado, é normal você não crescer na vida, você não estudar para ser promovido no teu trabalho se você é CLT. É normal você não querer abrir um negócio. Então, se você não tirar a pessoa desse entorno, é muito difícil. Então, você está falando de uma mudança que é muito grande. Exatamente. Porque essa pessoa, quando ela começar a crescer, principalmente financeiramente, ela perde amigo. Isso tudo acontece, né? Ela perde amigo. O parente vai dizer, vem cá, você tá achando que você é melhor do que todo mundo? Só porque você tem dinheiro? Não, e assim, você tá achando que você vai conseguir? Ver alguém estudando. Já fala, mas pra que você tá fazendo isso? Então, por isso que eu falei das barreiras, porque você tem tantas barreiras, a barreira da própria pessoa, a barreira do ambiente, a barreira do problema não é meu, e o brasileiro sabe muito bem justificar. É o governo, é todo o meu patrão, né? Sempre tem um inimigo que nunca é ele mesmo, né?
E como que você trabalha isso quando você vê essa pessoa que, como você falou, não está preparado para ser mentorado, mas acha que vai acontecer algum milagre, tipo a pílula de emagrecer sozinho, que você toma uma pílula e afina, eles acham que também tem uma pílula por dinheiro. Não né? tem. Eu falo na cara, você já me conhece. Eu sei. Eu falo, sinto muito, você vai continuar assim a vida toda. Enquanto a pessoa não está disposto a mudar e disposto a entender que eu sempre falo, todos os problemas e todas as soluções estão dentro da gente. Todos. Você é o motivo, você é o problema e você também é a solução. Só isso. Não, mas bem, você não sabe de onde vem. Não importa. Você não escolhe onde... Exato. Você não escolhe onde você nasce, mas você é adulto. Então pronto, então você escolhe como você vai viver agora. Ninguém escolhe ser pobre ou rico. Nascer pobre ou rico, mas você escolhe como você vai viver hoje. Então se você está disposto, eu te ensino. Mas se você não está disposto, se você acha que algum milagre vai acontecer, não vai acontecer. Você vai continuar a vida toda assim. É simples. Aí a pergunta é, você está disposto? Então vamos sentar e conversar. Mas doar todo, também tem uma distância. Sim, exatamente. Entendeu? Sim. E às vezes a pessoa, por exemplo, hoje eu li um comentário, eu até salvei ele aqui, vou ler para você, porque assim, ontem no jornal eu falei, deixa eu achar aqui para ficar mais fácil. Ontem no jornal eu falei sobre aquela questão de apreender a carteira de motorista e o passaporte em caso de dívida. Esse foi eu vi o meu assunto, você viu? Sim. E aí uma pessoa escreveu assim para mim, aqui ó. Acho engraçado esse povo que ganha uns 15 salários mínimos, como se 15 salários mínimos fosse uma fortuna. Mas olha, acho engraçado esse povo que ganha uns 15 salários mínimos ao mês falar sobre educação financeira. No lugar deles, eu teria vergonha de falar isso. O que ele está querendo dizer? Que a pessoa, nós, né, que estamos na televisão, a gente não ganha só 15 salário mínimo não, tá? Então, abre a cabeça. Isso é pouco dinheiro, viu? Sim. Abre a cabeça. Eles acham assim que como a gente tem dinheiro, a gente tinha que ter vergonha de falar de dinheiro porque as pessoas não têm dinheiro, né? E eu respondi aqui para ele, educação financeira é para todos, independentemente de quanto seja a renda. Vergonha é não saber e viver na corda bamba. Então, o cara não sabe e ele quer que todo mundo fique na dele. Assim, você tinha que ficar quieto, você tinha que ficar calado, você não devia falar disso. E eu estava falando que as pessoas precisam se organizar, pagar as suas dívidas, porque o cerco está se fechando. Cada vez mais você tem restrições quando você está com o teu nome negativado. E o cara querendo dizer, você não tem que falar nesse assunto, você não sabe o que é dever, você não sabe o que é ser pobre, não sabe de onde a gente veio, não sabe quantas vezes você faliu. Tipo, ele quer pesquisa de educação financeira, de educação alimentar dos gordos. Eles que podem ensinar, entendeu? Porque o magrinho não pode. Porque o magro não pode te ensinar. Então, o que você quer? Não é? E aí chega para você hoje e fala assim, não, você não sabe, você não pode ensinar. Mas quantas vezes você faliu? Quantas vezes você quebrou? Pois é, as pessoas veem... Da onde você teve que subir, né? Então, como assim você não pode falar? Mas é assim, mas de novo, isso muitas vezes vem da cultura de condenar a pessoa bem-sucedida, entendeu? E tem culturas que o bem-sucedido é aplaudido, parabéns, nossa, está evoluindo, está crescendo. E tem culturas, tem pessoas que crescem com inveja, entendeu? Se ele tem dinheiro, porque que ele fez para ter? Ele deve fazer coisas erradas, deve explorar, porque o patrão, porque explorou os funcionários. É cultura da escassez, cultura da inveja que as pessoas crescem. Mas, infelizmente, uma pessoa que cresce assim nunca vai ter nada na vida. Ele até pode ter um pouco de dinheiro por algum motivo ou outro, mas vai perder tudo rapidinho, entendeu? Uma das coisas características de pessoas bem-sucedidas é a admiração pelos outros que têm mais sucesso que eles, ou conquista mais. Porque se você admira o outro, você manda para o universo. Deus me manda também a mesma coisa que essa pessoa. Agora, como você inveja, quando você xinga, quando você condena outra pessoa que tem mais sucesso que você, o que você manda para o universo? Deus me livre de ter as mesmas coisas desse. Então, Deus vai olhar, beleza, você não quer, fica tranquilo, vou manter você pobre a vida toda, você merece. É exatamente o que acontece, né? Sim. Mas eu vou falar para vocês uma coisa. As pessoas acham que o problema deles são dívidas. E a pessoa fala, bem, mas lógico. Mas eu sempre falo, pergunto à pessoa, você sabe, se você não tivesse as dívidas, como seria a sua vida? Eu falo, ai, minha vida seria incrível. Sem dívidas, nossa, eu voava, porque a gente podia viajar. Eu falo, sabe o que você ia ter sem essas dívidas? Outras dívidas. Só isso.
Você só não tem outras dívidas porque você tem eles, porque eles estão ocupando o seu espaço. Se você tirar eles, vai ocupar por quê? Porque dívidas é apenas consequência da péssima mentalidade, do ambiente que você vive e do padrão de vida errado. Se não está disposto a resolver esses três, você nunca vai sair das dívidas. É simples. E você, não só que você não vai sair das dívidas, você nunca vai ter nada na vida. A vida toda, tudo que você vai ter vai ser financiado. Você nunca vai ter liberdade, porque você nunca vai guardar dinheiro, porque você não tem dinheiro. Então tudo na ordem certa. Se você está disposto a mudar a mentalidade, tudo vai mudar na sua vida. Agora, o primeiro passo é reconhecer que o problema é você. Simples. Isso não é porque você é uma pessoa ruim ou boa, é simplesmente porque você nunca foi educado. Porque as únicas pessoas que educam são nossos pais. Você não educa na escola, seus professores não te educam, ninguém te educa. Quem educa é pais. Você aprende o exemplo em casa, simples. Então, os pais, infelizmente, eles deram sempre o melhor que eles podiam. Mas se eles não souberam, eles vão ensinar o que eles sabem. Você vai ver seus pais discutindo sobre dinheiro, você vai ver seu pai financiando o carro, você vai ver seus pais reclamando sempre do patrão. Então, isso que você vai crescer. Então, se você não vai corrigir esse padrão, você vai continuar isso. Por isso que a gente vê, estatística no Brasil, que 80% das pessoas nascem num padrão de vida e terminam ele como o mesmo, um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo. Quer dizer, passa 80 anos, cheio de oportunidades diferentes, e no final a pessoa acaba vivendo na mesma bairro, na mesma rua, às vezes no puxadinho na casa dos pais. É isso. Entendeu? Agora esse é o que está ficando mais comum, né? E outra coisa que a gente tem também na nossa cultura, que eu acho que é uma coisa que precisa mudar, e precisa mudar urgentemente, é a questão de ser otimista demais em relação ao futuro. E achar que o futuro é uma coisa muito distante, fabulosa, fantástica, no termo da fantasia mesmo. Porque assim, às vezes, para você entender o que eu quero falar, vou dar um exemplo bem bobo. Eu tinha uma amiga que ela trabalhava dia, noite, trabalhava de dia, CLT, à noite ela fazia renda extra, ela fazia umas coisas para vender, porque precisava de dinheiro, e ela queria fazer faculdade. E eu, um dia, sentado, conversando, ela falou assim, eu preciso dar um jeito, eu quero fazer faculdade, mas... E aí eu, fazer faculdade? Mas que horário que você vai fazer faculdade? Porque assim, você está fazendo renda extra para quitar uma dívida que não quitava nunca, porque eu falava, você não vai conseguir quitar essa dívida nunca, porque ela pagava o limite da conta, né? Ela cobria o limite. Digo, você tem que chegar lá e você tem que tirar o limite, parcelar aquele limite. Vai ter um juro? Vai, mas você sabe que dia você começa e que dia você termina. Não, mas aí eles cortam o meu limite. Eu digo, mas é a melhor coisa que vai acontecer na sua vida. Não, mas eu sem limite, eu nunca vivi sem limite. Sim, por isso, porque tá errado, por isso você tá endividada. Então você tem que viver sem limite. Parecia que eu tava falando, você tem que viver sem o seu braço esquerdo, né? Sim. Eu tava tão enraizado naquilo na cabeça dela, e ela tava fazendo a renda extra pra enxugar o chão com a torneira aberta. Sim. Eu digo, não vai, você vai fazer, você vai viver nesse ciclo. E aí ela falava assim pra mim, agora você vai ficar contente comigo. Porque toda vez ela falava isso, eu dizia, de novo você com essa história, né? E aí ela falou, não, agora você vai ficar contente comigo, você vai ficar orgulhosa de mim. Porque assim, lá na minha empresa eu descobri que se eu tiver o curso tal, eu vou ser promovida. Eu digo, sim, mas é uma faculdade de 4 anos. 4 anos. Você projetar a tua vida pro futuro, ok, mas você tá precisando de dinheiro agora. Então, você entende que para você fazer faculdade você vai abandonar a tua renda extra? Ela virou para mim e falou assim, por quê? Eu digo, porque o dia tem 24 horas. E depois, no outro encontro, ela falou assim, eu quero ter um filho, porque o relógio biológico, não sei o que lá. Eu falei, mas filha, que hora você vai cuidar dessa criança? Não, depois eu dou um jeito. E aí, isso não entra na minha cabeça nunca. Mas eu vi tantas pessoas repetindo a mesma coisa. Não, quando nascer a criança eu dou um jeito. Sim. Não, quando eu estiver na faculdade eu dou um jeito. Porque todo mundo dá. Que jeito que você dá? Como assim? E nisso as pessoas pensam assim, não, lá na frente, quando eu tiver 60 anos, que eu estiver perto de me aposentar, aí eu vejo o que eu vou fazer. Explica, por gentileza, com as suas palavras, com o seu sotaque, o que vai acontecer com essa pessoa daqui a alguns poucos anos se ela não pensar na aposentadoria hoje. Vamos lá. Então, precisamos olhar para vários aspectos. O primeiro aspecto, vamos a começar no aspecto negativo. A maior parte das pessoas, eles contam como INSS, certo? Aposentadoria, beleza. O INSS, todo mundo deve saber que significa isso nunca será suficiente. Que seja claro. Não vai. Só que isso
já passou de brincadeira porque vocês precisam entender uma coisa. O INSS é uma pirâmide. Sabe a pirâmide que você vê golpes da Polícia Federal? A INSS funciona no mesmo formato, igual. Tipo, os últimos que entram, paga aqueles que estão no topo da pirâmide. É pirâmide, perfeito. Ponto. E pirâmide que cada ano que passa não tem mais sustentação. O que significa isso, bem? Significa que para a pirâmide funcionar, a gente precisa 7 pessoas trabalhando para cada aposentado, certo? Todos nós trabalhamos pagando para ter uma pessoa aposentada. Isso deveria ser o número ideal. O número hoje é 2.1 em vez de 7 para cada aposentado. E vocês entendem que o Brasil é um país jovem relativamente, mas está ficando cada vez mais velha. Quer dizer que cada ano que passa tem mais aposentados e menos contribuintes, menos pessoas. Agora 2.1, daqui a pouco vai ser 2, daqui a pouco 1.9. Quer dizer que essa pirâmide, além de ser pirâmide, é pirâmide condenada. É tão condenada que no ano passado estamos falando em rombo de quase 400 bilhões. O que quer dizer bem rombo? Não é que pagou 400 bilhões. O que faltou para pagar? Quer dizer que o governo tirou de outros lugares para pagar 400 bilhões que estava faltando. E no ano que vem vai ser provavelmente 430. E assim vai. Então, quer dizer, cada ano falta mais. E vocês acham que uma família consegue viver como cheque especial até quando? Ela dá os rolos, tira daqui, tira daqui. Um dia, não vai ter. E o que vai acontecer? Bem, simples. Provavelmente que daqui a pouco, agora você paga para receber, ou vamos dizer o teto, você paga para receber 7 mil, vai acontecer aqui. No começo, não vai ter mais reajustes. Então, os 7 mil que é prometido, já vai... Mas é que é um 5, 6% que recebe? Exato, sim. Não, vamos só dar exemplo desse. Então, o 7 que é prometido para você, não vai ter ajuste. Então, o 7, daqui 5 anos já vale 6, daqui 10 anos já vale 5, tá. Segunda coisa, daqui a pouco nem vai ter isso. E vai falar, olha, nós vamos fazer um acordo, para ninguém ficar sem nada, vamos só dar 3. E você que ganha salário mínimo, se seu salário mínimo, que a maior parte, acho que 80% recebe, se seu salário mínimo não reajuste o suficiente, quer dizer que cada ano ele vai comprar menos e menos coisas. E com 80 anos você vai escolher se você... Não sei o que você vai escolher, porque não vai ter como escolher. Entre nada e menos nada. Então, simplesmente, você é condenado a viver na miséria. Ponto. E esse é o plano bem claro. E não estou sendo pessimista, estou sendo realista. Isso simplesmente na verdade, é a estatística. A gente vai ter 1,9 contribuintes para cada um, se não me engano, em 2030 e alguma coisa. Sim. E menos de 1 em 2050. Então, a gente está em 2024... Você fala, 2050 tá lá longe e tal, né? Não se você tem hoje 40 anos, é justamente no dia que você sonha em aposentar. Que parece que tá super longe. Exato. Entendeu? Então, essa é a primeira coisa que você tem. Então, esse é um lado de você entender que você não pode contar com o governo para te salvar. Porque mesmo que ele tenta te salvar, você vai ser uma vida tão medíocre, tão miserável, que não vale. A segunda coisa que você precisa entender é que não é tão difícil cuidar do seu futuro. O que precisa para cuidar do futuro? Você precisa construir a sua aposentadoria. Como faz isso bem? É simplesmente investe, guarda uma parte. Enquanto o fator mais importante de entender que o tempo é o fator mais importante no mundo dos investimentos. Você não precisa entender muito. Você vai aprender ao longo do caminho. Mas se você entende que quanto mais cedo você começa, melhor, pronto, você já está feito. Porque se você você dá um tempo, você vai trabalhar quanto? 40 anos para aposentar? Se você investisse R$200 em 40 anos, você já está feito mais do que 90% da população brasileira, entendeu? Então, o que precisa entender é que você precisa assumir o controle da sua vida financeira. E isso que seja claro. E se você acha que, não, você vai passar da gente muito no futuro. No futuro vai lembrar, poxa, por que eu não ouvi aquele sujeito falando aquilo, né? Mas é verdade, porque aí quando a gente fala isso, invariavelmente a pessoa vai dizer, mas vocês não entendem que a gente não consegue guardar. Gente, olha só, nós trabalhamos com números, Todos os dias a gente recebe estatística. Eu, como jornalista, eu recebo 150, 180 releases, que são
resumos de matérias todos os dias. Eu não consigo nem ler tudo, mas eu consigo ler os títulos, né? Ver do que está sendo falado ali. Então, todos os dias a gente está recebendo muita informação sobre tudo, principalmente finanças, que é a nossa área. E o que mostra nas estatísticas? Que as pessoas compram carros que elas não podem ter. E não precisa de estatística. Você conhece alguém que faz isso, de repente você faz isso. Compra um carro que não pode pagar, mora numa casa que o aluguel é muito alto, que se não tiver todo mundo da família trabalhando e dando uma boa parte da renda, não vai conseguir morar naquela casa, mas precisa porque vão pensar o que dela se ela não morar ali. Vai no jogo do tigrinho. Nossa. Vai no jogo do tigrinho, né? Boa parte do dinheiro vai, e não só no jogo do tigrinho, em jogos em geral, vai para pagar juros. Eu fiz um levantamento no final do ano passado que o pagamento de juros já era o quarto maior gasto do brasileiro, pagamento de juro. Moradia, alimentação. Educação e transporte. Educação e transporte estava lá no fim. Transporte era o terceiro. Sim. Então era moradia, alimentação, né, supermercado, transporte, o quarto era juro. E depois do juro, educação e saúde vinha lá no fundo. Quer dizer, se você não tivesse juro para pagar, você comeria melhor, teria mais saúde e mais educação. Mas o ambiente, a coisa tá feita para que as pessoas vivam assim, com a corda no pescoço, desesperadas. E eles não enxergam. E as pessoas não enxergam. Não enxergam isso, entendeu? E aí você vai mostrar, você diz, olha, para de pagar juro, não compra esse carro com esse preço, compra outro que você não precise financiar. Aí você junta o dinheiro que você pagaria no financiamento e lá mais pra frente você compra. Exato. Não, mas o carro tá subindo. Subiu na época da pandemia por razões óbvias, nunca mais mas agora vai voltar isso. Não, já era. Né? Deprecia, é uma coisa que fica velha. Então, quando você diz, gente, vai na frente, não fica atrás. Faz o teu dinheiro, vai lá e paga à vista. Aí as pessoas dizem, você fala isso porque você tem tudo. Porque... Gente, eu vou repetir pela enésima vez. O meu carro é ano 2013. Nós estamos em 2024. Você que está assistindo esse vídeo em 2150, nós estamos em 2024. O meu carro é 2013. Eu posso trocar? Posso. Pra quê? Tá funcionando, o negócio não quebra, aguenta firme, né? Tá ok. Não vou gastar, vou comprar em outras coisas. Eu preciso ter os meus seguros, né? Porque também o brasileiro não se prepara para morrer, né? Morre e deixa dívida para a família, não deixa nem dinheiro para o enterro, que nem diz o outro. Então a gente tem que mudar essa cultura e saber que a gente tem que ser responsável pelo nosso futuro. Não adianta você falar assim, também outra coisa que as pessoas falam muito. Mas eu pago o INSS e o governo tem obrigação. Meu filho, entenda o seguinte, o governo não tem obrigação. Eu estou falando de governo, tá? Aliás, estou falando do Estado brasileiro. O Estado brasileiro independe do governo. O Estado é a empresa, o governo é quem administra aquela empresa. O administrador troca. Uma hora está o governo A, outra hora está o governo B, outra... que é tudo muito ali, ó. Tá tudo muito ali. Mas o Estado existe, o Estado é o mesmo. O Estado brasileiro não deve nada a ninguém, porque é o Estado que faz a lei. Eles fazem as leis para se proteger de nós. Toda lei é para nós, não é para eles, né? Eles têm aposentadoria, eles têm o melhor plano de saúde, tudo deles é vitalício, trabalha 20 dias, que nem agora, né? Tem um ministro aí que trabalhou 21 dias como senador, já garantiu o plano de saúde vitalício. Trabalhou 21 dias, você trabalha 200 anos e não tem o que o cara tem. Então, assim, eles fazem as leis para eles. E amanhã, se eles disserem, vocês não vão ter mais isto, vocês não vão ter mais isso, nós não vamos ter mais isso. E a gente está aqui, não está falando, a gente não é o cavaleiro do apocalipse, né? Falando coisas para você só ficar sem dormir à noite. Mas é o contrário, para você dizer, eu preciso fazer minha aposentadoria, preciso parar de gastar dinheiro que eu não tenho. Porque se a pessoa fala assim, esse aí não entende que eu não tenho R$200 para guardar. Será? Deixa eu te falar uma coisa. Não, na verdade, não para você. Para você que acha que você não ganha o suficiente. Você sabia, você ganha quanto? 3 mil? Ah, 3 mil não dá para nada. Você sabia que as pessoas que ganham 5 mil falam a mesma coisa? Quem ganha 8 também. 10, 15, 20. Não
Gente, quando a pessoa não sabe administrar o dinheiro dele, que é 99% das pessoas, não tem valor que é suficiente. Você sonha, não, porque eu ganho 5, se eu ganho 8, nunca vai sobrar dinheiro. Nunca, garanto para você. Por quê? Porque por natureza, a gente ganha mais e a gente aumenta nosso padrão. Ganha mais, aumenta o padrão. Ganha mais. E o problema com isso, Patrícia, é que quando você fica em um padrão bastante tempo, você já não consegue identificar o que é você, o que é seu padrão. Não, a casa, essa é a minha casa. Tipo, eu viver em outro lugar, você ficou doido? Imagina, é essa casa. Não, mas você precisa de uma casa menor. Imagina, como assim? Eu não consigo viver em casa menor. O carro que você anda, a escola, o supermercado, você não consegue imaginar um padrão. Por isso que é tão difícil as pessoas cortar o padrão de vida. Agora, deixa eu contar a vocês um segredo. Se amanhã, você que ganha 5, 8, 10, se amanhã o governo fala que amanhã, no novo imposto que saiu, vai ter de seu categoria de salário, vai descontar 20%. Pronto, 20%. Você vai chiar, vai xingar, vai fazer no que você quiser, mas você vai começar a pagar 20%. E sabe o que vai acontecer? Você vai se adaptar. Pois é, você vai viver com 20% a menos. Então, por que tem que vir alguém de fora para roubar seu dinheiro e você não consegue fazer isso por você? Então, se você ganha 8, você pode viver com 20% a menos, com 30%, com metade disso. Porque se você fosse desempregado, você vivia nem com décimo disso. Então, essa é a coisa mais importante. Não precisa vir de fora forçar você para fazer as coisas certas na sua vida. Toma sozinho essa atitude e você vai garantir seu futuro. É a mesma coisa do boleto, né, Ben? Eu falo para as pessoas, como assim? Se você tivesse um boleto de R$150, você não daria um jeito para pagar? Lógico eu daria. Então, por que você não dá um jeito de R$150 para você guardar, investir, aplicar, né? E aí, muitas vezes, as pessoas também dizem uma coisa que é bem comum, que é assim: eu trabalho para enriquecer o meu patrão. Então, isso é assim... Sim. Também não importa quanto a pessoa ganhe, a função que ela tenha, todo mundo lá no fundo tem essa ideia, assim, não, eu trabalho para enriquecer o meu patrão. Se não fosse eu, o meu patrão não teria o carrão que ele tem. Isso em parte é verdade? Por quê? Porque o patrão depende dos empregados, mas os empregados dependem do patrão. Sim. Se houver uma guerra entre patrões e empregados, os dois saem perdendo, porque os dois dependem do outro. Sim. O dono da empresa não vai fazer nada sozinho. Aliás, eu conheço muitos donos de empresa que fazem muitas coisas sozinhas, porque não conseguem empregados, não conseguem pessoas que queiram trabalhar. Conseguem pessoas que querem ganhar dinheiro, mas trabalhar é outra coisa, são coisas bem diferentes. E, de repente, pessoas muito boas, funcionários muito bons, que não conseguem um emprego porque ninguém dá uma chance, etc e tal. Então, como que você vê essa guerra, patrões e empregados, o que todo mundo sai perdendo, né? É ridículo, vamos dizer assim, ridículo. Primeira coisa, você que acha que você está enriquecendo o patrão, gente, você tem que fazer a coisa mais simples. Você pede demissão amanhã e você abre concorrente na frente dele, com tudo que ele te ensinou, você abre e você quebra seu patrão. Eu não tenho dinheiro para isso. Pois é, então você começou a entender algumas coisas porque ele é o patrão e você é empregado. E não estou falando mal de nenhum dos dois, você precisa entender as regras do jogo. A primeira regra do jogo que você tem que entender: você não recebe dinheiro pelo seu suor, pelo seu esforço, pelos seus horas de trabalho. Isso não paga nada, 0, na verdade paga salário mínimo. O salário mínimo foi para proteger as pessoas que acham que recebem pelas horas e o suor. E se não fizesse salário mínimo, você nem ganhava metade disso, porque ninguém ia te pagar nada. Você não ganha. Sabe para que você ganha? Você ganha para fazer uma única coisa: levar valor para o mercado. Só isso. Pronto. Então, para vocês entenderem, o dinheiro vem do valor. Se leva pouco valor, o que é valor, bem? Valor é algo que outros não podem trazer, que só você pode trazer. E quanto mais pessoas você leva para eles essa única coisa que você pode fazer, mais você ganha. Se você atende um de cada vez, seu valor é individual. Se você consegue atender 10 pessoas, seu valor é 10 vezes maior. Se você atende 100, valor. Você trabalha em empresa, perfeito? Ótimo. Então você faz o quê? Eu atendo o cliente, fico o dia todo ouvindo reclamação, perfeito. Quantas reclamações você ouve? Um de cada, perfeito. Quantos funcionários trabalham lá? 200, perfeito. Então, seu patrão você atende e seu patrão atende 200, entende? Isso é a lógica. Então, ele ganha 200 vezes mais do que você, na lógica. Assim que funciona a lógica da vida. A lógica não é porque você trabalha muito, você ganha muito.
Agora, para ele virar isso, ele precisava investir dinheiro. Dinheiro é valor que leva para o mercado. Quem investe mais, leva valor. Não, mas por que o dinheiro é valor? Simples. Porque para ele ter esse dinheiro, ele trabalhou. Entende? Então, ele juntou esse dinheiro. Então, é um valor. Se vai dar errado, quem vai pagar por isso? Você não, você só vai embora, vai arrumar outro. Quem vai ficar com dívidas, com problemas trabalhistas? Entendam? E vocês entendem de onde vem o dinheiro? O dinheiro não vem para quem trabalha mais. O patrão pode estar no exterior viajando. O dinheiro vem para quem levou valor para o mercado. E não é fácil levar valor. Valor vem do conhecimento, valor vem do seu serviço, valor vem do seu tempo. Então, para vocês entender a diferença entre você e o patrão, é o valor que você leva. Ah, mas não é justo. Não tem problema nenhum, como eu falei para você no início. Vira um. Se você acha fácil, vira concorrente, acaba com o seu patrão, entendeu? Você não consegue. Pelo menos não por enquanto. Então, não veja o patrão como seu inimigo. Pelo contrário, é a pessoa que te deu a oportunidade. Simplesmente isso. Então, agradece. Ah, mas eu não gosto. Então, pede demissão. Não, mas eu preciso pagar as contas. Então, ele está te dando uma coisa que você precisa. Então, entende isso. A relação que os dois ganham, nós dois perdem. Isso não é um contra o outro. Você precisa do patrão, o patrão precisa de vocês. E eu vou te falar uma coisa. Se você vai mudar essa atitude de nós contra eles, de eu só sendo exemplar, e você vai ser o funcional exemplar. Eu sempre falo na Bíblia escrito, seja o melhor que você pode. No momento que você vai ser o melhor, mas meu patrão não reconhece, eu garanto para você que alguém vai reconhecer. Eu garanto para você que eu ou Patrícia um dia vai passar na sua empresa e vai ver que funcionar você e vai falar, não, esse cara eu quero na minha empresa e vai te pagar muito mais. E se a gente não fazer isso, o seu patrão ou alguém vai reconhecer, eu garanto que você vai crescer. E você tem 100 pessoas trabalhando no mesmo lugar e você vai ser o melhor deles, ele vai colocar você como supervisor deles, vai fazer você, e um dia se você vai ser tão bom, ele vai te falar, seja meu sócio, porque ele não vai querer te perder. Então você tem duas opções na vida, ou você fica reclamando, e aí eu garanto para você que nunca vai conseguir nada, só vai continuar na mesma vida medíocre que você tem, ou você dando o seu melhor, cresce, e um dia sim, e num dia outro, você um dia pode ser patrão, e quem sabe ter os funcionários que vai reclamar de você. Provavelmente. Que vão dizer, nossa, ela tá ganhando meu dinheiro nas minhas costas. Mas é isso. O que a gente queria passar para vocês, né, que a gente conversou aqui um pouquinho antes de começar, era mostrar para vocês uma outra visão, uma outra... de repente, se você chegou no final desse vídeo e você agora pensa assim, nossa... tá aí uma coisa que eu não tinha parado para pensar, vou pensar melhor a respeito disso. O objetivo nosso está cumprido. Exato. Por quê? Porque você tem que sair de dentro dessa caixinha. Pensa o seguinte, tudo que você fez até agora deu certo? Tá dando certo? Você tá com dinheiro sobrando? Tá tudo bem? Você tem aí a sua reserva de emergência? Você tem um dinheiro aí para sua aposentadoria? Tá ok? Então você tá no caminho certo. Mas se não tá, se você diz, não, estou endividado, tenho um monte de coisa para pagar, estou pagando juro, como você falou, quem me dera não ter esse juro para pagar, o dinheiro ia sobrar, etc e tal. Então, é porque o que você precisa entender, se você continuar pensando do jeito que você está pensando, você vai continuar fazendo as coisas do jeito que você está fazendo e o resultado vai ser o resultado que você está tendo. Exato. Então, se chegamos aqui, né, e você aí está dizendo assim, olha, tá aí uma coisa que eu preciso parar para pensar, né, tá aí um negócio... De repente, meu patrão não me reconhece, mas alguém vai me reconhecer. Isso aconteceu comigo. Eu trabalhava numa empresa e eu atendia um cliente. Eu sonhava de ter uma carreira internacional. Vou dizer isso só para a gente encerrar aqui. Sonhava de ter uma carreira internacional. Aprendi inglês um pouco na escola, muito sozinha, e aprendi espanhol sozinha. E eu dizia, se eu quero ter uma carreira internacional, eu preciso saber falar pelo menos o idioma que todos os países na minha volta falam, que é o espanhol, e o inglês, que é o idioma, né, universal, digamos assim. E fui aprender para estar preparada quando tivesse oportunidade. Eu atendia um cliente dessa empresa que era um cliente argentino que ninguém queria atender. Porque dizia, eu não entendo nada que esses caras falam, esses caras são folgados, eles chegam aqui no nosso país, nem falam português e vem falar aqui tudo meio a meio, eu não tenho obrigação de entender. E eu dizia, não era meu cliente, eu não ganhava um centavo. Eu dizia, eu posso atender para você? Primeira coisa que a pessoa respondeu, mas eu não vou te pagar. Porque era uma pessoa que trabalhava por comissão. Sim. Eu digo, não, a comissão do que eu vender fica para você. Eu só quero ter a experiência de atender uma pessoa, porque eu não falo com ninguém, eu nunca consigo falar com ninguém. Tá bom, eu atendia os caras.
que me falaram? Que eu era Caxias, que eu era puxa-saco, pra que eu tô boba, trabalhando de graça. O quê? Você vai trabalhar e ele vai ganhar comissão? Você é muito tonta. Você me bateu a cabeça quando era pequena, aquelas coisas. Eu digo, não, tudo bem e tal. E aí, atendi durante quase um ano. Fui demitida da empresa. Por um rolo lá que deu e que disseram que fui eu, que depois viram que não foi. Mas fui demitida. Quem liga pra mim? O argentino. Sim. Ele falou assim, Patrícia, me falaram que você foi demitida. É verdade? Eu digo, sim, é verdade, fui demitida. Como assim? Eu digo, fui demitida. Mas você já está trabalhando? Não. Ele falou, então você está trabalhando. Eu digo, não, eu não estou trabalhando. Não, você está trabalhando para mim. Eu vou para São Paulo amanhã. Veio de Buenos Aires, veio para São Paulo e falou, não, eu quero que você trabalhe para mim, etc. E fiquei 6 anos trabalhando. Né? Então, é aquilo. O patrão reconheceu? Não, ele morria de medo de mim porque quem fazia as coisas era eu. Primeira oportunidade que ele teve de botar um problema dele nas minhas costas, ele conseguiu me demitir? Consegui me demitir. Me abalou? Um pouco, mas eu digo, gente, a minha carreira está feita. Exato. Aquela empresa era um lugar onde eu trabalhei, mas a carreira é minha. E depois eu comecei a carreira internacional por causa disso que você está falando. Então, se eu ficasse dizendo, não, eu não vou trabalhar de graça, eu não tenho obrigação, como todo mundo não disse, me paga pra isso, assim. Eu estava onde todo mundo está. Exato. Né? Exato. Então, é isso. Se aqui abrimos a sua cabeça, já valeu. Já valeu. Perfeito. Ben, eu quero te agradecer. Eu que agradeço o convite sempre, Patrícia. Ben veio de Sorocaba para São Paulo, diretamente de Sorocaba para o mundo. Prazer falar com vocês e sempre prazer compartilhar o palco aqui com Patrícia, que eu venho aqui para ensinar um pouquinho, mas aprendo bastante. Beleza, muito obrigada, Ben. Obrigado. Gente, até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau.